Muito boa tarde, estamos de volta mais uma vez com o programa Coisas do Cotidiano. Hoje o nosso tema, o homem perante as crises do mundo. Temos como convidado principal e especial Gisele Leal. Gisele é trabalhadora do Lar Espírita Forças do Amor, bastante conhecida no movimento espírita em Jataí, e vem engrandecer e brilhantar o nosso programa de hoje. Boa tarde, Gisele, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os irmãos que estão nos ouvindo. Boa tarde ao Cláudio. E especial não, né? Especial porque é a primeira vez. Depois que fica de casa, cai o especial. Tá certo. O Claudinho disse que não queria comentar, então eu vou pedir apenas para ele dar um alô. Alô, Claudinho? Alô? Hoje, então, nós estamos sendo retransmitidos pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Casa do Caminho de Jataí, Mansão do Caminho da cidade de Quirinópolis, Centro Espírita Allan Kardec de Mineiros, Goiás, Lar Espírita Forças do Amor de Jataí, na livraria Allan Kardec de Jataí e pela rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Vamos então iniciar o nosso programa. Eu convido a Gisele para fazer a oração inicial. Então, meus irmãos, nesse momento, vamos todos elevar o nosso pensamento ao Pai, agradecer pelas bênçãos divinas, ao Pai de amor e bondade. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigado pela nossa encarnação. Obrigado por estarmos reunidos em Teu nome. Por hoje termos acesso à tanta divulgação, para poder levar a boa nova. A palavra do Mestre Jesus, vosso Filho, em todos os lares que nos acompanham, acalentando a todos os corações. E nesse momento, derrame a tua luz divina sobre todos nós. Traga-nos todos a tua paz, a tua luz, e ilumine os nossos caminhos e a todos para que possamos ter essa noite um bate-papo tranquilo, falando dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, e que possa tocar em nossos corações e auxiliar a nossa vida. Assim, Senhor, com essa prece, pedimos a tua proteção e de todos os espíritos que nos protegem, que nos acompanham na seara divina, a toda a cúpula espiritual que trabalha tanto para nos auxiliar. Pedimos a tua bondosa permissão para iniciarmos esse maravilhoso programa que leva o acalentamento dos corações. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todos os males, e que assim seja. O Espírito Emmanuel, no livro Encontro Marcado, psicografado pelo nosso Chico Xavier, narra: as crises, as dificuldades, os desregramentos do mundo, de modo habitual, referimos-nos às provações terrestres, normalmente nas épocas de transição, como se nos regozijássemos de ser folha inerte nas convulsões da torrente. Em verdade, o mundo se encontra em renovação incessante, qual sucede a nós próprios, e nas horas de transformações essenciais, é compreensível que a Terra pareça uma casa em reforma, temporariamente atormentada pela transposição de linhas e reajustamento de valores tradicionais. Tudo em reexame, a fim que se revalidem os recursos autênticos da civilização, escoimados da canga dos falsos conceitos de progresso, dos quais a vida se despoja para seguir adiante, mais livre e mais simples, conquanto mais responsável e mais culta. Natural que a existência em si mesma, nessas ocasiões, se nos afigure como sendo um painel torturado de paixões à solta,
Costumamos olvidar, porém, que o mundo é o mundo e nós somos nós. Entre o passageiro e o comboio que o transporta, há singulares e inconfundíveis diferenças. Se o veículo ameaça desastre, é possível que o viajante dentro dele se converta em ponto de calma, irradiando reequilíbrio. Assim também, no planeta somos todos capazes de fazer cessar em nós qualquer indução à disciplina ou à desordem. Cada qual pode assumir as rédeas do comando íntimo e estabelecer com a própria consciência o encargo de calafetar com a bênção do serviço e da prece todas as brechas da alma, de modo a impedir a invasão da sombra no barco de nossos interesses espirituais, preservando-nos contra um mergulho no caos, tanto quanto auxiliando aqueles que renteiam conosco na viagem de evolução e de elevação. Faze-te, pois, onde estiveres, um ponto assim de tranquilidade e socorro. O deserto é por vezes imenso, no entanto, basta algumas fortes isoladas entre si para garantirem a jornada segura através dele. Na ausência do sol, uma vela consegue acender milhares de outras, removendo o assédio da escuridão. Que o mundo se encontra em conflitos dolorosos, a maneira de cadinho gigantesco em evolução para empurrar os valores humanos. É mais que razoável, é necessário, entretanto, acima de tudo, importa considerar que devemos ser, não obstante as nossas imperfeições, um ponto de luz nas trevas em que a inspiração do Senhor passa a brilhar. Você já pode enviar as suas dúvidas, sugestões, comentários para o nosso WhatsApp no 64996031234 ou ligar diretamente no nosso estúdio no 64 3014 4009. E pode também, se preferir, deixar o seu comentário na área de chat ou do YouTube ou do Facebook. Gisele, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda. Gisele, poucas vezes na história da humanidade a imprensa mundial noticiou tantas crises. Crise familiar, crise financeira, crise social, crise industrial, crise de emprego, religiosa, crise moral e por aí vai. Entendendo que o macro sempre reflete o micro, e sendo o ser humano a célula máter da sociedade, podemos afirmar que essas instituições todas estão em crise porque o próprio homem está em crise? Com certeza. O homem hoje está passando por muitas dificuldades interpessoal. Ele está com muita insatisfação em todas as suas áreas, a maioria, tanto profissional, conjugal. Falta um pouco do conhecimento de ti mesmo, né? Dessa busca do autoconhecimento para que possa se realizar. Por isso, tantas frustrações nos dias atuais. E pensando mais profundamente, essas frustrações, esses transtornos, não é algo de agora ou que a pandemia disparou. Na verdade, é uma construção ao longo dos séculos, né? E que esse momento, na verdade, é apenas eclodir. Esse momento veio auxiliar. Auxiliar. Fazer com que isso viesse à tona. Isso. Porque, na verdade, eu acredito também, Gisele, que esse momento que nós estamos passando, ele serve muito para que cada um mostre quem é. Que cada um diga o que veio fazer. Porque quando a gente vai lá no Apocalipse, quando João narra uma história que o mestre mandou à igreja de Sardes, se não me engano, quando ele falava que sedes quentes ou sedes frio, porque se fores morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então esse é o momento para que as pessoas não sejam mornas, que sejam quentes, desçam do muro, né? que sejam frias, que desçam do muro, justamente. E quando nós observamos as crises das instituições também, e observamos que isso deriva das pessoas, a gente observa o quanto a família está em crise, né? Muito. Quantas famílias estão destroçadas. Lá no Força do Amor, tu deve ver isso constantemente. Bastante, né? Então hoje é a busca, tem que buscar te conhecer, não é a pandemia.
ela veio como nós comentamos, né? Só o gatilho para que pudesse despertar e buscar, como a gente vê que muitos hoje estão buscando. E uma frase que a gente ouve muito é aquela: o mundo está perdido. Muita gente, desde muito tempo, fala isso e nunca essa frase foi tão repetida como hoje. A minha pergunta é: o mundo realmente está perdido ou será que as pessoas se perderam? Nada a ver com isso, né? Na verdade, o mundo está aí bem encontrado, né? O mundo está maravilhoso como Deus assim o criou para todos nós, né? O problema está no ser humano, nesse vazio existencial, nessa solidão que o ser humano carrega nesses dias atuais. E de que você acha que advém essa solidão? Devido a ainda não ter encontrado o seu verdadeiro ser. Por isso muitos questionam, né? Quem eu sou, o que eu vim fazer, o que eu quero. Devido a essa solidão, a essa busca, porque é uma busca de uma felicidade fantasiosa nos prazeres. Prazer é uma coisa, felicidade é outra. Prazeres são momentâneos. Uhum. Então a gente vê que o homem, ele nessa busca dos prazeres, ele se perdeu muito. Os prazeres materiais, porque na verdade existem aqueles prazeres psíquicos que destoam totalmente desses. Porque quando a gente observa a nossa categoria de mundos, ainda como planeta de provas e expiações, dá para a gente perceber nitidamente que nós todos estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. Aí, obviamente, muito mais voltados às sensações do que às emoções. E nessa busca incessante das sensações, e que geralmente as sensações são físicas, e elas vêm de coisas, ou de momentos, ou de feitios que muito mais nos aprisionam do que libertam, como os vícios, e aí os vícios de toda a ordem, chega uma hora que dá o vazio existencial, porque isso não satisfaz, né? É como diz Joana de Ângeles, é como sorver a água do mar. Quanto mais você bebe, mais sede dá. Nunca te mata a sede. E a partir daí vem a tendência de se buscar mais e chega um momento que a frustração é muito grande. Porque a pessoa vive para angariar coisas, para curtir a vida no sentido de aproveitar os prazeres. E quando chega, como o Viktor Frankl falou, da síndrome do domingo à tarde, que você chega no final do dia, cessaram as correrias da semana de trabalho, cessou a correria do lazer do sábado, aí você está em casa no domingo à tarde, parado, a hora que o sol começa a se pôr, você olha e fala assim: que sentido tem minha vida? O que eu estou fazendo de útil? A não ser fazer as coisas que me trazem a obrigação. E a partir daí vem a tal da frustração, concorda? Bastante, um pouquinho mais além, né? Hoje, pela busca da vaidade intelectual também, hoje se perdem muito, né? Sim. Pelo achismo, e vão se perdendo, e esse vazio vai crescendo por isso, porque às vezes muito conhecimento intelectual e pouco sentimento, né? Os prazeres, quando você falou do fim de tarde, do domingo, poucas pessoas param para apreciar a beleza da natureza, a beleza do sorriso de uma criança, o auxílio a um idoso, os verdadeiros sentidos básicos da vida. Então, hoje, com essa busca do conhecimento intelectual, que é necessário, sim, mas da simplicidade da alma, viver com simplicidade, que é isso que o Cristo veio nos ensinar naquela época que ele chegou aqui, naquele estado que estava vivendo, né, o povo judeu. Então, ele veio trazer o que? O amor, a compreensão, a simplicidade. E o homem, nessa busca incessante de tudo aquilo que o ter traz, ele deixou a verdadeira essência do ser para trás. Ele não mais se realiza, porque ele tem objetivos materiais, e ele consegue aquele objetivo material, e aí vem a frustração, porque ela não trouxe para ele o verdadeiro benefício que ele almejava. Aquela felicidade, aquela concretização, ela é muito passageira. Então, há esse vazio justamente porque se nós não estivermos com o Cristo, nada que preenche. Enquanto você estava falando, eu estava aqui me lembrando
Assim que eu fui estudar em Goiânia, e aí já vai alguns pares de anos, Com certeza. a casa de prisão provisória ainda era ali na Avenida Independência, próximo da rodoviária. E como eu ia de ônibus, chegava lá de madrugada e pegava o ônibus coletivo para ir para casa, passava na porta da casa de prisão provisória, um murão gigante. E eu nunca esqueço de uma frase que era pintada lá, que exatamente eu não me lembro mais, mas o sentido dela eu nunca me esqueci. Que Deus proporciona aos homens um grande espetáculo a cada amanhecer do dia. No entanto, a maior parte da plateia ainda dorme. E se a gente for filosofar em cima dessa frase, ela dá uma conotação gigantesca. Porque pode-se dizer que esse dormir da plateia não seja necessariamente, embora a frase é do sono, quer dizer, Deus produz um grande espetáculo no nascer do sol. E a grande parte da plateia dorme, não aprecia aquilo. Mas Deus também proporciona um grande espetáculo na vida, enquanto a maior parte da plateia dorme, no sentido da consciência de sono de Joana de Ângeles, que é aquela de você satisfazer apenas do pescoço para baixo, ou seja, a pessoa viver apenas para comer, dormir e fazer sexo. Apenas para o corpo, né? E ainda não está desperta. Gisele, há 2000 anos, Jesus nos advertiu que não devemos servir a dois senhores, quando ele fala sobre servir a Deus e a Mamon, fazendo clara a alusão à impossibilidade da escolha por uma vida materialista e religiosa ao mesmo tempo. O que você acha das pessoas que hoje ainda preconizam a teologia materialista? As pessoas que buscam a religião não para o autocrescimento, não para a evolução moral, mas sim para conseguir de Deus, barganhando com Deus, pagando a Deus indiretamente através de pagar para a religião, para conseguir coisas. Seria possível vivenciar essa dicotomia, essa religião voltada para o materialismo? Não, né? As coisas de Deus, elas são perfeitas e transparentes. Não se usa, né, a palavra do Pai para fins materiais, né? Sim. Então, a vida com Cristo, ela tem que ser buscada nesse crescimento moral, da transparência, dos ensinamentos verdadeiros, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? Se nós não tivermos esse sentimento de respeito, que é o que falta muito entre a humanidade, porque se eu desejo bem ao outro, né, então eu não vou fazer nenhum mal a ninguém e não vou usar a palavra do Mestre em vão. Né? Então temos que ter coerência, né, e buscar a sabedoria. Ainda em 1935, Emmanuel, pelas mãos do nosso Chico, no livro Palavras no Infinito, já chamava a atenção para um fenômeno. A alma humana, dentro dessas vibrações antagônicas, perde-se no emaranhado de conjecturas e sofrimentos, afirmando no final que todas elas, essas almas, se convergem a uma só, a ordem espiritual. E hoje, em pleno 2021, as pessoas já se convenceram da necessidade de uma vida voltada, como disse Jesus, a juntar coisas no céu, onde as traças e os ladrões não roubam, ou continuam focados em juntar as coisas da terra? Isso eu te pergunto em relação ao que você vê lá no atendimento fraterno do Forças do Amor. Porque nós sabemos que uma das coisas que mais veio à tona nessa pandemia e que encheram os consultórios psiquiátricos ou de psicólogos foi justamente o medo de perder as coisas que têm. Muitas pessoas que viviam para a religiosidade, que se diziam religiosos, agora caem num transtorno tremendo por conta do medo de se perder o que tem. O que você pode falar para a gente em relação à sua vivência no atendimento fraterno, em relação a essa afirmativa? Na verdade, não é o verdadeiro religioso, né? Porque quando a religião, eu tenho que fazer parte dela, não da religião, eu tenho que fazer parte do Cristo. Que a religião, ela tem que me mudar. Se ela não me mudar, ela não somou na minha vida.
E eu sinto que nós estamos passando momentos maravilhosos desse crescimento e desse autoconhecimento. De aprendizado, né? Isso, porque rotular-nos de cristão é uma coisa, de religiosos, né? Espíritas, vamos falar do nosso meio, e principalmente que nós estamos aí lidando com o desencarne, né? Que é a doença, a pandemia do momento, o Covid, o medo maior de todos, como você mesmo citou, é da morte. Sim. É medo de perder os bens materiais e o medo de perder também entes queridos, perder suas posses, como muitos estão em crise financeira. Então, daí só mostra que a nossa fé, ela está muito pequenina, né? E isso foi muito bom para que nós possamos nos conhecer, para que nós possamos acordar. É chegado o momento de despertar. O Covid-19 veio trazer para nós esse sacudida, como diz nossa mentora, jogou nós todos numa peneira. A pandemia, desenvolvia algum tipo de trabalho assistencial, desenvolvia algum tipo de trabalho nas suas religiões, embora estejamos falando da doutrina, mas aqui cabe todas as religiões, porque, como você disse, abrindo parêntese, muita gente bate no peito e se diz cristão. Mas cristão é aquele que segue Jesus, o Cristo. E seguir Jesus, o Cristo, é fazer o que ele ensinou e principalmente o que ele exemplificou. E quando a gente olha por esse prisma, é difícil achar um cristão real. Então, aqueles que vinham vivendo o Evangelho se sentiram mais fortificados nesse momento. Estão conseguindo, pelo menos, trespassar esse momento difícil com um pouco mais de equilíbrio, porque as pessoas, infelizmente, nesse momento, que faz parte da transição, estão muito sensíveis, estão muito irritadiças, impacientes, qualquer coisa literalmente cai ao chão, porque qualquer problema ele é recebido de uma maneira volumosa e aquilo a pessoa tende a achar que não suporta. Então, as pessoas que realmente estão se mantendo um pouco mais equilibrados, porque a gente não pode, é difícil falar que estão todos equilibrados, foram justamente essas pessoas que eram voltadas a algum tipo de trabalho. Os demais que simplesmente frequentavam um centro, uma igreja e um templo, e achavam que por isso já estava fazendo muita coisa, que às vezes comungava, ou ofertava, ou dava um dízimo, ou enfrentava, ou doava uma cesta básica, ou às vezes simplesmente dava alguma coisa, achando que aquilo ali era um grande trabalho para Deus, esses foram os que mais estremeceram, não foram, não? Acho, Carvalho, que é uma pergunta que eu acho que requer muita reflexão. Isso, porque em todos os meios, até mesmo, como você me citou, aquele que, igual nós dizemos, se citou religiosos, eu conheço muitos que estremeceram, que mesmo que estão estudando... Por isso que eu falei que nem todos, né? Isso. Então, assim, eu acho que é aquele que realmente está com Jesus. Esse que está realmente com Jesus, que tem intimidade com o Cristo, é o mais equilibrado, independente de sua religião. É aquele que busca mesmo estar com... Tem intimidade, porque nós precisamos de ter intimidade com o Mestre. Precisamos orar, precisamos ter a oração dentro do nosso coração. E oração é uma coisa tão pouco usada, você já percebeu? Muito pouco Geralmente usada. as pessoas usam a oração no momento de dor, de desespero, de sofrimento. Né? Buscam no momento do sofrimento. Nós falamos, os espíritas, nós assim dizemos, né? Se não vai pelo amor, vem pela dor, né? Porque realmente é assim. A dor nos leva a entrarmos em sintonia, a orarmos. Quando você é hospitalizado, né? Vamos citar um exemplo. Você tira o tempo realmente para orar. Você começa, Senhor, né? Me ajuda, né? Que eu possa ter um tempinho a mais. Então, desperta em você um querer conhecer Jesus. Tirar ele da literatura e vivenciá-lo. Porque nosso dia a dia tem que ser com Cristo desde o amanhecer. Como você citou, o amanhecer do dia é belo, né? Nós temos um grupo de oração e nós fazemos a oração toda manhã, né? Então, eu até que conduzo essa oração.
E eu gosto de ir para o fundo do quintal da minha casa e contemplar o nascer e olhar para o céu e ver o quanto isso traz esperança, não importa a dor que você esteja vivendo. Uma paz interior muito grande. Isso, mas o que é essa paz? É a intimidade com o Pai. E é isso que todos nós temos que buscar para passarmos por todas as adversidades do momento. Você lembra do meu pai? Lembro. Meu pai, para quem é de Jataí e é do movimento espírita, deve se lembrar que ele foi muito atuante no movimento espírita e principalmente nos trabalhos assistenciais. E meu pai nos criou de uma maneira, eu falo que foi a maneira correta porque ele nos criou dando exemplo. Uhum. E o exemplo é a única maneira de se educar. Educa, né? E ele, como idealizador, um dos idealizadores e construtores lá do sanatório, que você deve lembrar também, ele nos levou muito cedo para lá. Eu e o Rodrigo, nós temos uma diferença de personalidade e preferências, porque o Rodrigo ele sempre foi voltado mais para o trabalho do albergue. E eu gosto muito das questões que envolvem a espiritualidade, sobretudo as obsessões. Então eu sempre fui mais ligado ali no sanatório. E eu fui para lá desde muito cedo. E eu nunca me esqueço, e isso vai uma longa história que não cabe aqui contar. Nós tínhamos lá, podemos dizer assim, um amigo espiritual, que era o Gersino, que ele se tornou conhecido através de um longo processo de obsessão, uma obsessão inconsciente, porque ele foi morto, ele foi enterrado vivo, e a pessoa que o levou lá para dentro era uma médium que tinha muita afinidade com ele não conhecia, e ele saiu da fazenda onde ele havia sido morto, desesperado, uma fazenda próxima a Caiapônia, chegou a Jataí, passando por um acampamento dos antigos sem terras, ele se sentiu bem, mas do lado de cá foi quando houve a conexão com a pessoa que era uma médium, e ela foi parar no sanatório, foi um tratamento muito longo, enfim, depois que ele se conscientizou, ele tornou-se um trabalhador lá do sanatório, e muito presente, muito amigo. E eu me lembro muito bem que eu tinha por volta de 12 anos, e eu ia todas as manhãs, porque nós tínhamos os trabalhos de assistência aos internos, todas as manhãs de segunda a sexta, porque o salão era pequeno, dividia segunda e quinta homens, terça e sexta mulheres, e quarta-feira era um trabalho apenas para os pacientes em espírito. E lá começava às 6h30 e ia por volta de 7h30. E certa vez o Gersino manifestou e voltou-se para mim, e eu aos 12 anos, ele falou: Carvalho, você não tem a noção do quanto o seu dia transcorre melhor, do quanto uma série de problemas resolvem de uma maneira melhor pelo simples fato de você estar presente aqui, começando o seu dia num trabalho tão abençoado quanto esse, de assistência às pessoas necessitadas. E eu passei a observar, era real aquilo. E mesmo depois que as coisas foram mudando e a vida vai nos levando por outros caminhos, eu tenho percebido que as manhãs onde você levanta e já a primeira coisa você faz uma oração, você já se conecta com Deus, de preferência com a natureza. Eu gosto muito de sair da cidade para praticar um esporte e tirar até fotos do amanhecer. Eu volto para casa renovado, porque sendo a natureza uma obra divina, você se conecta automaticamente com Deus, estando em contato com ela. É uma maneira de se conectar. E isso realmente faz a diferença no dia a dia. E não necessariamente algo que exija que você vá para dentro de uma casa religiosa, né? Porque a religiosidade ela é muito mais interna do que a material. Jesus afirmou: Deus não habita em templos de pedra. E com base nessa afirmativa, Gisele, você acha realmente que a prática religiosa ela pode nos fortalecer para esses embates da vida, ou isso é papo de religioso? Isso fortalece muito, né? Fortalece muito porque nós somos seres que não, sozinhos nós não damos conta. Nós precisamos uns dos outros. E a religião, ela proporciona para nós a integração de estarmos juntos orando, de dar as mãos,
que às vezes só isso não vai despertar. Nós precisamos do outro para nos convidar. Então, quando você está num templo religioso, que você escuta uma explanação do Evangelho, por exemplo, é diferente de você estudar em casa. Em casa ele toca o seu coração, mas ali você é despertado por um exemplo de coisas tão simples do seu cotidiano que te traz mais coragem para a vida, né? Você está compartilhando, e Jesus disse, né, onde dois ou mais reunirem em meu nome, ali estarei. Então, o quê? Essa união dentro da religião, quando há uma sintonia, né, de amor, e todos estamos ali buscando, porque todo mundo que adentra uma casa, ele está buscando, né, conhecer o Cristo, cicatrizar uma dor. Então, isso faz muita diferença, sim, na nossa vida, na vida das nossas crianças, quando você cria os seus filhos dentro de uma doutrina, né, mostrando para eles o caminho, faz uma diferença enorme. Você estava falando aí principalmente das crianças, e eu me recordei aqui de uma pesquisa que foi feita, eu acredito que já vai uns 10 anos, que iniciou-se pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e foi depois patrocinada pela Organização Mundial de Saúde. Dentro das escolas de medicina, o objetivo da pesquisa era descobrir por que alunos, na faixa média dos 20 anos, de um curso que à época era bastante elitizado, que era o de medicina, por que vários deles mergulhavam nos vícios, principalmente álcool e drogas, e outros não. Eles então fizeram inicialmente essa pesquisa nos Estados Unidos e depois ampliaram para o mundo inteiro. E tentando descobrir por que disto, descobriram que não era problema socioeconômico, porque tinham alunos de classe média alta, que tinham a mesma realidade, e alunos de classe mais baixa, que tinham a mesma realidade. Descobriram que não era etnia, porque no mundo inteiro, pessoas de várias etnias tinham o mesmo problema. Descobriram que não era gênero, porque de todos os gêneros tinham o mesmo problema. E eles foram, então, mergulhando cada vez mais na pesquisa, e aquilo cada vez mais intrigante, porque não era classe social, não era gênero, não era etnia. Pessoas de países desenvolvidos tinham a realidade, pessoas de países pobres tinham a mesma realidade, até que, por fim, eles chegaram à conclusão da pesquisa de que aqueles alunos que estavam naquela faixa etária nas universidades, e que, sobretudo na segunda infância para frente, foram levados pelos seus pais para as evangelizações, qualquer que fosse as religiões, fosse católico, por exemplo, o catecismo, né? Se fosse espírita, para a doutrina espírita, para a evangelização infantil, essas crianças que iam para a evangelização acompanhadas pelos pais, eram justamente aquelas crianças que na faixa dos 20 anos, na universidade, não se envolviam com esses vícios. Enquanto os demais que não tiveram essa base na infância e na adolescência, eram justamente aqueles que acabavam mergulhando nas drogas. Para você ver uma pesquisa científica, feitas por pessoas, inclusive grande parte delas, materialistas, e que comprovou justamente que a religiosidade fortalece as pessoas para o embate da vida. Isso não é papo de religioso. E muito, né? Muito. Nós hoje, Gisele, vivemos uma infeliz realidade. Algumas religiões se esqueceram da essência da mensagem de Jesus e pregam apenas a obtenção das coisas materiais. É o que nós falamos no começo da chamada teologia materialista. Seria, nesse caso, o materialismo invadindo a religião ou apenas um reflexo do materialismo dos religiosos que leva a isso? Com certeza, o materialismo dos religiosos, né?
Porque a religião não tem nada a ver com o materialismo. O materialismo ele está no homem, né? Porque a religião ela prega o quê? O ensinamento do Cristo, seja ela qual for. A essência de toda religião é os ensinamentos de Jesus. Né? Então, nós dizemos, conhecer, Jesus disse, né? Dentro da nossa doutrina, a gente fala muito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós temos que lembrar que o homem é que cria as leis dentro das religiões, cria os dogmas, mas a essência de toda religião é Deus e Jesus. Tanto é que a etimologia da palavra vem do latim religare, que é justamente levar a Deus. Isso. Né? Agora eu faço uma leitura, vamos colocar assim, diferente, mas no sentido de profundidade disto. Porque quando nós observamos a quantidade, a eclosão, aliás, de certas seitas religiosas que pregam o materialismo, mesmo não utilizando esse nome, porque muita gente fala assim, não, mas eu sou da igreja tal, mas não me considero materialista. Mas você vai para lá, para quê? Para conseguir o emprego, comprar a casa, trocar o carro. Então você está buscando coisas materiais. O nome disso é materialismo. E que está propagando de uma maneira assim devastadora no sentido de identificar a quantidade dos ditos cristãos que estão buscando o que Jesus disse, as coisas da terra em detrimento das coisas do céu. Mas eu lembro de Jesus falar que apenas lobos caem em armadilhas para lobos. Ou seja, isso existe também para que cada um se mostre o que é e o que busca da religião. Então, na verdade, eu já imagino que isso faça parte da grande peneira que Joana disse, né? Na verdade, nós estamos num processo educacional, né? E são nossas escolhas, é o livre-arbítrio. Então, a verdade só não enxerga aquele que não quer ver. Então, quando nós estamos falando do Cristo, da sua verdadeira libertação e dos seus ensinamentos, ele disse aos seus discípulos, né? Pediu para que eles divulgassem a boa nova naquela missão que eles saíram, e Jesus ali perto, né, já de ser capturado, e Jesus disse a eles para que não aceitasse nenhuma oferenda, nem sandálias, né, nem roupas, e que aí eles, se eu não me engano, não sei se foi, não foi Pedro, se não me engano foi João, que perguntou se ele deveria, se eles não poderiam aceitar para pagar, né, para dormir. Ele disse que não, que eles dormissem nas casas que o pudessem receber. Então aí Jesus deixou bem claro, né, que a palavra do Pai é a cura que ele determinou para eles, que eles podiam curar, né, pregar em seu nome e fazer as curas em nome de Deus, mas que tem que ser na total transparência. Então o homem ele se perde, nós sabemos disso, mas é o livre-arbítrio de cada um, né, e cada um vai responder, não cabe a nós julgarmos ninguém, só olharmos e saber se nós queremos ou não isso para nós. Então, se alguém busca a religião para seu fins próprio, cada um de nós vamos responder qual o motivo que eu estou ali e para que eu estou ali. Nos será cobrados de todos nós a consciência. Não tem nada melhor do que deitar num travesseiro e dormir tranquilo. É o melhor travesseiro, a consciência tranquila, tranquila, né? Então, quem busca esse tipo, ele vai responder. Vamos deixar para cada um, né, poder dar suas respostas. Cada qual segundo as suas obras, né? Com certeza. Vamos mandar um abraço para o pessoal que está conectado com a gente. A Marilda Soares, Edna Vale, Lucélia Maria de Oliveira Santos, Maria de Lourdes Costa, Natália Macedo, Luciana Reis Barbosa, Alessandria Santos, Aloísio Batista, e eu vou ter que dividir em 3 parcelas aqui, porque hoje muita gente está participando, muita gente dando alô. Nós só temos a agradecer vocês e, inclusive, pedimos que utilizem esses nossos canais para mandar sugestões de temas de programa, porque às vezes é muito difícil a gente encontrar um tema e nós aguardamos a sugestão, porque muita gente, inclusive, gostaria de ver algum tema sendo discutido aqui, então é a hora da gente colocar essa sugestão no ar.
Gisele, no seu entendimento, o que Jesus disse quando ele falou: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei? Como é bom escutar isso do Mestre, né? Porque quem de nós não temos dificuldades, anseios, tristezas, decepções? E quando nós lembramos que tem um Pai que disse que para nós ir a Ele, o Pai não, Jesus disse, né? Para irmos a Ele, os aflitos, desconsolados. Então, quando nós buscamos na oração, voltamos lá na oração, porque estar com Jesus é orar, é ter intimidade com Ele. E ter a certeza que os problemas todos nós que estamos aqui temos, todos os nossos ouvintes têm, mas nós temos que lembrar que nós não estamos sozinhos. E que quando nós seguramos na mão do Mestre e sentimos a sua presença, somos capazes de vencer qualquer dificuldade. Qualquer doença, qualquer dificuldade financeira, qualquer tempestade que paira em nossas vidas. Mas sem Jesus é impossível. Por isso que ele disse, né? Vem a mim. Então nós temos que ir a Ele. Nós temos que entregar de coração. Não essa fé que nós só rotulamos, mas verdadeira. Porque, como você disse lá atrás, o porquê que está muita gente perdida, com tantos sentimentos adversos, porque falta a intimidade. E a intimidade é eu ter a certeza que isso aqui tudo vai passar. Os bens materiais, eles vêm e vão, né? A saúde, ela vem e vai. A alegria, ela vem e vai. Então, nós temos que lembrar que tudo estando com Jesus, nós venceremos. E é interessante lembrar que quando Jesus fala, vinde até mim, não é no sentido de mitificar o Mestre, de criar um mito. Jamais. De adorá-lo apenas. Vinde até mim quer dizer, faça o que eu estou ensinando. Faça o que eu estou fazendo. Isso é seguir Jesus. Ter concorda? fé, né? Ter Sim. fé. Ter fé é seguir Jesus. É seguir em frente, é não lamentar. É enfrentar com resignação e sabedoria todas as suas dificuldades. Mesmo sentindo dor, eu te perguntar, tudo bem, Carvalho? Graças a Deus, Gisele, estou ótimo. É ser resignado. E aproveitando que você disse sobre a fé, como trabalhar a fé e a esperança nesses dias de tanta pressão moral e tanta pressão espiritual? Orando. A oração é o alimento da alma. Sem a oração não tem como trabalhar a nossa fé. Orando e trabalhando, porque o trabalho engrossa o fio da vida. Quando tem coisas que nós não damos conta de resolver, vamos guardar as nossas dores no bolso e vamos à luta. Vamos ajudar o irmão, vamos ajudar alguém que está precisando de um auxílio. Trabalhar no bem é a melhor maneira. Você sabe de onde que vem essa frase aí, que o trabalho engrossa o fio da vida? Chico Xavier. Mas Também, da onde que né? derivou? Jerônimo Mendonça, lembra dele? O gigante deitado. O Jerônimo, ele morava em Tuitaba e o Chico em Uberaba. São 300 quilômetros. E sempre que ele podia e que carregavam ele, Jerônimo ia até Uberaba. E uma vez ele chegou do médico e o médico deu para ele poucos dias de vida. E ele falou, então me leve a Uberaba, que eu queria pelo menos me despedir do Chico. Eu lembro dessa passagem dos E ele dois. chegou lá e falou, Chico, eu vim aqui me despedir porque o médico diz que minha vida está por um fio. Aí o Chico ouviu ele lamentar e disse, meu filho, o nosso Emmanuel está aqui e disse que existe fio de todo jeito. Existe fio de cabelo, fio de nylon, fio de aço. E que se você quiser engrossar esse fio, trabalha. Porque é o trabalho que engrossa o fio. Aí ele ficou muito satisfeito e no final ele falou, tá bom, Chico, então muito obrigado, fica na paz. Aí ele falou, não, meu filho, tira o Z, fica na pá, ou seja, no trabalho. Queremos mandar mais abraços para mais pessoas que estão participando. Ana Maria de Freitas, Lázara Keila, Fátima Daniela, Joyce Grohe, Adriana Vieira, Deusa Carvalho, Tereza Souza, Tereza Ruffin, Léa Chapeta, diretamente de Macaé, no Rio de Janeiro, Luz Dalma Freitas, João Tomás Lopes, Maria Graça Carvalho, a Lilian Kélia, que é quase sócia do nosso programa, Regina Meno, Giovanni Oliveira Lima e a Dinalva Vilela Paz. O nosso grande abraço e o nosso muito obrigado pela participação. Conhece algum? Forças do Amor em Peso?
Forças do amor em peso. Gisele, o que os espíritos falam sobre a importância de encarnar essas mudanças que ocorrem em nossas vidas, de encarar, aliás, as mudanças que ocorrem em nossas vidas? Reformulando, o que os espíritos falam sobre a importância de encarar as mudanças que ocorrem nas nossas vidas? Você fala dentro do espiritismo, Dentro né? do espiritismo. É necessário, né? São os momentos necessários do nosso crescer, da nossa evolução, de podermos olhar mais, como nós falamos, o crescimento moral, né, Carvalho? Todos nós temos que buscar essa mudança, temos que buscar, dentro do Evangelho do Cristo, colocar ele, tirar ele da literatura e colocar ele no nosso dia a dia. Realmente praticar o amor, simplificar mais a vida. Nós precisamos simplificar a vida porque ela é muito rápida. Nós somos espíritos imortais vivendo em corpos temporários. Sim. E estamos, né, quanto tempo arrastando de encarnações e encarnações, toda a nossa dificuldade de viver plenamente aqui e saber que um dia partiremos. Né? Só levaremos nosso conhecimento. O carro vai ficar na garagem, as vestes vão ficar no guarda-roupa, vão ficar aí quando alguns que têm herdeiros, né? Ninguém Então, nunca viu passar um féretro, um enterro, com um carro de mudanças não acompanhando, como, né? Então, é chamado. Então, o Espiritismo, ele nos convida, ele é uma doutrina consoladora, que nos consola, que nos mostra o porquê de tudo que nós estamos vivendo, que nos tira da zona de conforto, que é maravilhoso, terceirizar, né, e nos mostra a nossa responsabilidade. As dores que vivemos, a dor que eu passo, que você passa, que o Cláudio passa, são dores causadas por nós. Então, nós temos que parar de culpar os pais, ou a sorte, né, e Ou as dificuldades entendermos que a vida melhor. impôs. Isso. Né, e vivermos nesse mundo desfrutando daquilo que Deus nos ofertou. Vamos mandar mais abraços para o Eurípides de Assis, Zilda Elias, Adriana Paliani, Marta Carvalho, Nilton Pacheco, Lidiana Andréia Fernandes, a Lúcia Fernandes, Luciana, Elviro Carvalho e a Ana Paula Lima. Gisele, para a gente caminhar para o encerramento do nosso programa, nesse estabelecimento de metas para o nosso fortalecimento, ou seja, nessa busca do nosso fortalecimento, principalmente no enfrentamento desse momento, que aqui tudo indica, a gente ainda está mais ou menos no meio dele, né? Pelo menos já estamos caminhando para o final, mas ainda tem um caminho pela frente. Nesse fortalecimento, a tão propagada reforma íntima, tão falada e tão pouca feita dentro da doutrina, é realmente essencial? Totalmente. Porque é só através da nossa reforma íntima que nós vamos conhecer melhor nós mesmos, vamos nos entender, temos que trabalhar em nós, libertar esse orgulho, essa inveja, a maldade que há em nós, porque nós sabemos que o que nos arrasta está aí, né? Com tanta coisa acontecendo aí fora, saqueamentos, quanta tristeza que a gente vê, tanto roubo, assassinato, né? Matam por amor, ainda usa o amor, o nome como do pretexto. Amor, né? Como pretexto muito grande, porque amor não mata, amor constrói, amor une, né? Ou usam até o nome de Deus, o nome do Cristo, né? Pelas lutas cristãs, que muitos estão aí, onde jovens, né, colocam bombas e em nome do Cristo. Então é necessário, sim, sem a reforma íntima, sem essa mudança moral, nós não vamos chegar ao objetivo, mas devemos lembrar que a função da encarnação de estarmos aqui é sairmos daqui melhorzinho um pouquinho do que aquilo que chegamos, né? O problema é que muita gente chega já trazendo aí um tanto de roupa suja e volta com elas ainda mais, né? Infelizmente. Mas estamos tendo a oportunidade. A divulgação do Evangelho está aí. Nunca tivemos em um momento tão oportuno de crescimento, com tanto conhecimento, com tanta facilidade. Basta nós sintonizarmos. Olha aqui, nós estamos numa sala hoje falando sobre o Evangelho.
Então, hoje nós temos quantos canais que nos levam a boas notícias? E por que nós insistimos em escutar noticiários negativos, saber dos assassinatos, das mortes, embriagarmos de notícias que traz transtorno, desequilíbrio, que aumenta a depressão, a tristeza? É uma escolha de cada um. É uma escolha de cada um. Cresceu assim... Mudar o canal, né? Justamente. Cresceu exponencialmente os canais, principalmente na internet hoje, que levam atitudes, palavras, ideias nobres, enquanto muita gente, como você disse, ainda opta por ficar buscando só as desgraças da vida, a criminalidade, participando desses programas que realmente são muito pesados. Não preenche seu tempo, né? Porque o tempo, eu falo assim, que o tempo, ele está passando muito rápido. E nós temos que aproveitar cada segundo da nossa vida. O dia é importantíssimo. Se nós pararmos para analisar a beleza de um dia e darmos maior valor a ele, nós vamos buscar estarmos melhor, escolher melhor. Eu não lembro exatamente qual é o livro, capítulo, versículo, mas eu me lembro muito bem da parábola quando Jesus narra que um produtor produziu bastante no determinado ano e ele ficou muito feliz com aquilo, então ele construiu vários silos para guardar toda a produção. E naquela noite que ele terminou de guardar tudo, e ali ele tinha provisões para viver quase que a vida inteira sem ter que trabalhar novamente, ele regozijava daquilo e dizia assim: agora que eu colhi muito e que eu armazenei muito, eu falo para minha alma, agora goza do que vem pela frente, pelo seu trabalho. E que Deus naquele momento falou assim: pobre alma, mal sabe ele que retornar-se-á a alma ainda nessa noite. Ou seja, o que adiantou ele juntar as coisas e achar que iria viver bem simplesmente com as coisas materiais, sendo que a morte iria colher ele naquela noite mesmo? Muitas pessoas falam assim: não, eu vou cuidar dessa parte espiritual mais para frente, quando eu estiver aposentado, quando eu já tiver curtido a minha juventude, ou esse momento agora. Ok, mas quem te garante que você vai chegar lá? Se vai ter tempo. Se vai ter tempo. E o que disse o Cristo, né? Buscai primeiro o reino do céu e tudo mais vos será acrescentado. Então ele já deixou bem claro para nós que devemos buscar primeiro as coisas de Deus, né? Buscar as coisas de Deus é conhecermos, é buscarmos valorizar o próximo e não o ter, né? Porque o prejuízo está aí, né? Da sua própria existência desperdiçada. Gisele, a gente então agora caminha para o encerramento. Eu só tenho a agradecer a sua participação. Espero que seja a primeira de várias. Gostaria ainda, antes de encerrar, enviar um abraço para Maria Francisca, a Liliane, Maria Arlete, Eva Lúcia, Andréia Rodrigues, a Carita, Elina Silva e todos os trabalhadores do Lar Espírita Forças do Amor que hoje participaram em peso. Acho que você precisa vir mais, viu, Gisele? Em peso. Obrigada, viu, irmãos, pela participação de todos e todos os demais ouvintes. Realmente estão todos aí. Eu espero que a participação deles continue pelos outros dias. E mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos e pedir que você possa enviar a sua solicitação, a sua dúvida, a sua pergunta. Você pode também mandar para nós sugestões de tema, isso é muito importante. Você pode mandar ou no espaço do chat das redes sociais, ou diretamente no nosso WhatsApp, no 64996031234. É muito importante a sua participação e o programa existe por causa disso, certo? Ficamos muito felizes. E nesse momento, então, eu convido a todos para que possamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre amado, agradecendo por a oportunidade do aprendizado, por mais esse programa que chega ao final, e pedir as suas bênçãos para que nós possamos enfrentar o restante da semana, estendendo as nossas orações a todos aqueles que nesse momento estertoram com os males que a Covid veio trazer, aos familiares que angustiados acompanham, e principalmente aqueles que choram a desencarnação dos seus entes queridos. Que Jesus possa receber a todos,
que possa essas vibrações ajudar no amparo. No entanto, é muito necessário que cada um de nós, principalmente aqueles que ainda não despertaram para a responsabilidade que é o cuidar da própria vida, porque assim cuidamos da vida de todos. Que Jesus possa nos iluminar a todos. Muito obrigado e que assim seja. Obrigado, Gisele. Muito obrigada a todos vocês.